Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Em boa verdade, hoje, com os novos sistemas de transmissão e de gravação dos programas televisivos, nunca sabemos exatamente a que horas é que nos está a escutar. Fruto, como diz a campanha, da possibilidade que tem de viajar no tempo. Ora, viajar no tempo é aquilo que, afinal, nós há já alguns anos fazemos aqui semanalmente no Porto Canal, através desta série, Os Caminhos da História, ao longo da qual vamos abordando o nosso património, a nossa história, a nossa memória coletiva. No programa de hoje, por exemplo, vamos percorrer uma história desde a Idade Média até a nossa contemporaneidade. Tudo isto a propósito de Massarelos e da sua famosa Confraria das Almas do Corpo Santo de Massarelos. Como é habitual, temos connosco dois convidados que nos irão permitir aprofundar um pouco mais essa história e essa relação. São eles José Carlos Gonçalves, o atual juiz provedor da Confraria das Almas do Corpo Santo, e Vítor Teixeira, historiador, professor na Universidade Católica Portuguesa, no núcleo do Porto. Bom, mas, como também é habitual, vamos ver agora a peça da semana, o episódio da semana que é exatamente dedicado a este tema. Após a sua transmissão, como é habitual, estaremos de volta para abordar e desenvolver esta temática. Eu e os meus convidados estaremos aqui, quando consigo desse lado do ecrã. Até já. Localizada junto à margem do Douro, a povoação de Massarelos desenvolveu-se durante séculos fora do Porto, muito perto das suas muralhas, mas era uma localidade exterior à cidade. Uma localidade que se vai desenvolvendo muito em articulação, em relação exatamente com o rio. Esta é uma terra de uma comunidade de gente ligada não só às atividades do rio, alguma pesca, construção naval, mas é também uma gente ligada à navegação. Uma terra de construtores navais, calafates, marinheiros, mariantes, alguns mercadores, capitães de navios. Uma povoação que, a partir de determinada altura, nomeadamente a partir dos finais da Idade Média, se terá começado a desenvolver e a organizar muito em torno de uma pequena ermida que surge aqui, junto àquilo que eram designados como os rochedos ou a Mata da Paixão. Uma ermida que fica associada a uma importante confraria, a Confraria das Almas do Corpo Santo de Massarelos. Aquilo que a tradição, a lenda nos conta é que em 1394, um grupo de mariantes, de marinheiros, em grande parte daqui, oriundos de Massarelos, vinham numa viagem desde Londres em direção ao Porto. Mas quando chegam ao mar da Biscaia, o seu barco é atingido por uma enorme tempestade. Praticamente nenhum dos mastros fica em pé, apenas o mastro mais importante, o mastro real. Todos os outros são derrubados e mesmo no mais imponente dos mastros, a vela rompe-se. Entretanto, também através do porão começa a entrar água na embarcação. Durante 3 dias e 3 noites, o barco anda desgovernado nos mares da Biscaia e da Galiza. E quando estavam já desesperados, eis que um dos mariantes sobe a esse único mastro que restara, tentando avistar terra. E num momento de desespero, pede a proteção do santo padroeiro defensor dos homens do mar, São Pedro Gonçalves Telmo. E mal acabara ele de pedir a sua proteção, e eis que surge, lá bem no alto do mastro mais que restava na embarcação, surge a imagem do santo, rodeada, como era habitual e como nos diz a lenda, pelos seus 3 faróis, pela sua luz, a famosa luz, o fogo de Santo Telmo. Mal isto acontece, a tempestade acalma e o barco consegue miraculosamente chegar ao porto de Vigo. Agradecidos a São Pedro Gonçalves Telmo,
No dia seguinte, estes marinheiros de Massarelos irão a pé, descalços, até Tui, onde estava a sepultura do santo. E ali mesmo prometem que, regressados ao Porto, aqui mandariam construir uma ermida dedicada ao santo. No dia seguinte, depois da reparação do barco, rumam até ao Douro. Daqui entram no dia 20 de dezembro desse ano de 1394 e criam esta famosa confraria que irá reunir as esmolas, as dádivas necessárias para construir este templo dedicado a São Pedro Gonçalves Telmo, aqui em Massarelos. As origens tradicionais, lendárias da confraria e deste templo possuem um outro aspecto muito curioso. Quando os marinheiros aqui regressam, nesse dezembro de 1394, têm conhecimento que, não muitos meses antes, havia nascido aqui na cidade um novo filho ao rei Dom João I e a dona Filipa de Lencastre, o jovem infante Dom Henrique, aquele que é seguramente o mais célebre filho da cidade do Porto. E por isso os homens desta nova confraria solicitam ao rei que o jovem infante se torne, simbolicamente, no juiz honorário desta nova confraria, coisa que é aceite. E o jovem bebé príncipe torna-se, por isso, no primeiro responsável máximo honorário, em boa verdade, desta instituição. É uma lenda interessante, porque, afinal, acaba por nos revelar o infante Dom Henrique como um predestinado. Afinal, poucos meses depois do seu nascimento, os homens do mar adotavam-no como o seu juiz, como que fazendo adivinhar a forte ligação que ele iria estabelecer durante as décadas seguintes aos homens do mar e aos descobrimentos. Esta relação do infante Dom Henrique com esta ordem foi, em meados do século XX, sublinhada com a colocação deste belíssimo painel nas traseiras da Igreja de Massarelos, onde a imagem do infante Dom Henrique é uma das que domina este conjunto azulezar, juntamente com a imagem de São Pedro Gonçalves Telmo. Um painel de azulejos produzido numa das fábricas de cerâmica de Vila Nova de Gaia. Além de estar representado no painel de azulejos do pintor Mendes Silva, produzido pela fábrica cerâmica das Devesas, São Pedro Gonçalves Telmo está representado também, como não podia deixar de ser, na fachada, em lugar de honra aqui da Igreja de Massarelos, exatamente naquele nicho que se abre sobre a porta principal. Mas quem foi, afinal, São Pedro Gonçalves Telmo e porquê esta forte devoção que tem entre as gentes do mar? São Pedro Gonçalves Telmo foi um famoso pregador da Ordem de São Domingos da primeira metade do século XIII. É um homem que vai cativar as multidões, com um grande poder de oratória e vai se distinguir, nomeadamente, na defesa do dogma da Santíssima Trindade, isto é, de que Deus é simultaneamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isto, na época, é muito importante, porque nesses inícios do século XIII, uma importante heresia, um desvio ao discurso oficial da Igreja estava a ter lugar no sul de França e um dos principais motivos dessa heresia era a recusa desta ideia da Santíssima Trindade. Pois bem, São Pedro Gonçalves Telmo irá ter um grande papel na pregação lá nessa região para combater essa heresia. São Pedro Gonçalves Telmo, que depois regressará à sua Espanha, ao seu noroeste peninsular, acabará os seus dias em Tui, onde foi sepultado. Mas antes passa também, segundo a tradição, por Guimarães, onde chega a ser prior do convento. A sua ligação aos homens do mar
prende-se com alguns milagres que lhe são atribuídos ainda em vida, alguns dos quais relacionados exatamente com os pescadores e com os mareantes. Bom, um desses milagres teria ocorrido numa localidade da Galiza, em Baiona, quando ele fazia uma das suas prédicas e uma enorme tempestade começa a interromper, a não o deixá-lo fazer ouvir. Pois bem, com um simples sinal, com um simples gesto, São Pedro Gonçalves Telmo fez afastar a tempestade do mar. Era também conhecido, segundo a lenda, segundo a sua hagiografia, isto é, aquilo que se descreveu sobre a sua vida, por, em dias de tempestade, em noites de tempestade, andar junto às praias e dele emanavam luzes. 3, uma referência à Santíssima Trindade. Luzes essas que permitiam aos pescadores e aos mareantes encontrar o caminho de regresso a casa, a Porto Seguro. Este facto fez com que ele se tenha transformado no santo protetor dos homens do mar. Esse facto e também o famoso fogo de São Telmo. O que é isso de fogo de São Telmo? O fogo de São Telmo é algo que de facto existe, é um fenómeno meteorológico, físico, que se caracteriza por descargas elétricas em alturas de tempestade que dão origem a uma luz branca azulada que se desenvolve no alto dos mastros. Ora, os marinheiros desde muito cedo habituaram-se a identificar essas luzes como as tais luzes de São Pedro Gonçalves Telmo, o fogo de São Telmo, até porque geralmente esse fenómeno ocorre exatamente no momento final da tempestade. O aparecimento do fogo de São Telmo é como que um sinal, interpretado pelos devotos do santo, como um sinal de que a tempestade se iria apaziguar. Foi isso, afinal, que segundo a lenda, aconteceu em 1394, aos mareantes que andavam desgovernados naquele barco ao largo da Galiza e depois dão origem a esta confraria. O fogo de São Telmo, que por exemplo foi cantado por Camões nos seus Lusíadas, vi claramente visto, lume vivo que a marítima gente tem por santo, em tempos de tormenta e vento esquivo, de tempestade escura e triste pranto. O fogo de São Telmo, mais um elemento relacionado com a devoção a São Pedro Gonçalves Telmo, e que está tão viva aqui nas origens desta confraria, que vamos conhecer já de seguida. A Confraria das Almas do Corpo Santo de Massarelos tem a sua origem nesse mundo, podemos fazer remontar à Idade Média, das Irmandades, da Confraria, que reúnem gentes em torno não só de objetivos religiosos, de culto muito concretos, neste caso a devoção a São Pedro Gonçalves Telmo e também a devoção, isto é, o rezar pelas almas dos seus irmãos defuntos. Mas, dizia-vos eu, para lá da parte religiosa, estas irmandades tinham também uma função social muito importante. Regra geral, elas organizavam-se em torno de ofícios, de profissões, de mistérios. Eram as irmandades dos carpinteiros, dos sapateiros, dos funileiros, dos mareantes. É o caso aqui desta irmandade, desta confraria que estamos a abordar. E tinham objetivo social de interajuda. Por exemplo, ainda do ponto de vista religioso, essa questão que eu agora falava, de após a sua morte, saber que os restantes irmãos rezariam pela salvação da sua alma, estando ela no purgatório, mas também um apoio social muito importante do ponto de vista físico. Por exemplo, um socorro às viúvas ou aos órfãos, assegurar o seu enterramento, assegurar, e essa é também uma das funções aqui desta confraria, por exemplo, um enterramento católico e conveniente para
os corpos dos náufragos que davam aqui à costa do Porto ou do Rio Douro. Esta confraria, para obter esses fundos financeiros para assegurar todos estes trabalhos, tinha dinheiro de doações, isso era muito habitual neste tipo de instituições. Mas, no caso aqui da Confraria das Almas do Corpo Santo de Massarelos, sabemos que ela possuía alguns barcos. E fala-se mesmo, na época dos descobrimentos, que a Confraria tinha vários barcos que andavam envolvidos no comércio, nas rotas para o Brasil, para a Índia, para a África, nos mares da China. E era com o rendoso negócio e das navegações dessas embarcações que a Confraria conseguia obter os fundos que tanto necessitava para essa sua ação social. Conta a tradição que nos finais do século XVI a Confraria tinha duas importantes embarcações, Nossa Senhora da Conceição e o Esmeralda, que se iriam ver envolvidos num episódio assaz curioso. Mas para vos contar, vamos novamente até ao exterior, até ao Cais das Pedras. Foi em 1845, como nos recorda aqui esta inscrição, que no seu aspecto atual surge o Cais das Pedras. Um cais que já existia anteriormente e tinha tido outras designações, nomeadamente o Cais da Paixão, ou, como também por vezes era conhecido, o Cais dos Insurretos. É verdade, o Cais dos Insurretos. Temos que recuar a maio de 1588 para perceber, enfim, o episódio que está na origem desta curiosa designação. No final desse mês, zarpava do Tejo de Lisboa aquela que era a maior armada alguma vez reunida na história, pelo menos de que se tem conhecimento. O rei Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, uma vez que 8 anos antes se havia dado a união dinástica, o rei Filipe II tinha organizado, de facto, uma imensa armada, que ficará conhecida na história como a Armada Invencível. O objetivo do monarca espanhol, do monarca ibérico, era atacar a armada inglesa e, mais do que isso, desembarcar nas costas da Inglaterra e derrubar a rainha Elizabeth. O pretexto é uma guerra religiosa. Filipe II, o rei católico, queria destronar a rainha protestante Elizabeth I. Para isso, ele tinha vindo a congeminar um plano, tinha-se aliado à rainha Maria Stuart, católica, da Escócia. Aliás, é exatamente a morte da rainha escocesa, mandada executar pela rainha Elizabeth, que vai provocar, vai ser a gota d'água que vai fazer com que Filipe organize esta armada. Mas isso é apenas o pretexto religioso. No fundo, o que estava em causa era o domínio dos mares entre as grandes colónias, as grandes potências europeias. Era o domínio pelas rotas comerciais em direção às colónias americanas e asiáticas. Afinal, a Armada Invencível não foi tão invencível quanto isso. Em agosto desse mesmo ano, de 1588, a Armada seria derrotada pelos ingleses. À frente dos britânicos está o famoso corsário Francis Drake, que com muita sagacidade vai conseguir travar a armada espanhola, utilizando subterfúgios como, por exemplo, de enviar barcos praticamente sem ninguém a bordo, apenas o piloto, que vão de encontro às embarcações espanholas, todas juntas umas às outras, e vai barcos que, enfim, estão armadilhados e começam a arder, pegando fogo a todas as outras embarcações espanholas. Mas, acima de tudo, foi uma terrível tempestade, mau tempo durante dias seguidos,
irá fazer com que a Armada acabe por não ser invencível, acabe mesmo por ter que regressar à Península Ibérica. Bom, e vem tudo isto a propósito de que essa Armada foi constituída não só com todos os barcos de guerra espanhóis e portugueses, mas também foram requisitadas imensas naus, imensas embarcações que até aí estavam ao serviço do trato comercial, das viagens de navegação do comércio. E foi o que aconteceu exatamente com essas duas embarcações aqui da Confraria de Massarelos, Nossa Senhora da Conceição e o Esmeralda. Eram, como vos disse, as embarcações mais importantes da Confraria, aquelas que asseguravam grande rendimento. E também elas receberam a indicação de que teriam que fazer parte da armada que o rei espanhol estava a organizar. Tal vai provocar um grande descontentamento entre as gentes de Massarelo e entre os responsáveis da confraria. E o que se conta, o que a tradição conta, é que houve aqui uma verdadeira revolta. Os mariantes, os marinheiros das embarcações e da confraria recusavam-se a entregar o barco às autoridades. Fizeram uma manifestação aqui no Cais da Paixão, no Cais das Pedras. Queimaram uma bandeira espanhola e depois optaram por, não podendo evitar a entrega das embarcações, optaram por desertar. Poderiam os espanhóis levar os barcos, mas não iriam levar os marinheiros aqui de Massarelos. Quem sabe, sem marinheiros, os barcos até acabassem por ficar. Não ficaram, fizeram mesmo parte da Armada Invencível, segundo esta tradição, e acabaram por ser afundados. Mas, entretanto, nos dias seguintes a esta revolta, as autoridades vieram a Massarelos, prenderam os responsáveis da confraria, roubaram, enfim, fizeram desaparecer alguns dos mais importantes bens da Irmandade e, tentando, enfim, dar um claro sinal de castigo a esta comunidade, rebatizou este cais como o Cais dos Insurretos. Uma designação que, afinal, mais do que um castigo, acabou quase por ser um motivo de orgulho para a gente de Massarelos e da cidade do Porto. Um claro sinal da resistência a essa ordem imposta pelo rei espanhol e à desobediência que os portugueses tiveram em relação a isso. Mas, para lá da tradição, qual a verdade nestes factos? Para isso, desafio-vos a voltarmos novamente ao interior das instalações da confraria. O episódio do Cais dos Insurretos, apesar de muito interessante, é provavelmente uma lenda. Terá seguramente o seu fundo verdadeiro e é sabido a participação que os portugueses, os barcos portugueses tiveram na Armada Invencível. Mas é estranho que, além da documentação da Irmandade aqui de Massarelos, em mais nenhum outro local, em mais nenhum outro documento da cidade do Porto, seja referido esse episódio. De resto, há até alguns investigadores que colocam algumas dúvidas quanto à origem medieval desta confraria. Com efeito, na prática, em termos documentais, nós não temos nenhuma prova da sua existência antes de 1616, quando é, no mínimo, reorganizada e são redigidos os seus estatutos. É por isso muito provável que todo este episódio em torno do barco que vai andar à deriva nos mares da Galiza e a associação ao Infante Dom Henrique não passe de uma lenda. Mas as lendas têm sempre algum fundo verdadeiro e é indiscutível que, seguramente, que desde a Idade Média os mariantes de Massarelos se haviam, de algum modo, organizado. Mas, como vos dizia, a referência mais antiga que nós possuímos à confraria escrita é apenas de 1616, mas a partir daí temos abundante e muito interessante documentação, as suas contas, enfim, todo o seu trato e todo o mundo administrativo, que nos comprova, por exemplo, a importância que esta confraria vai ter em 1643, quando se vê
envolvida na construção do forte do que nós hoje conhecemos como o Castelo do Queijo, exatamente para proteger as nossas costas. Por essa altura, 1643, a dinâmica desta confraria é muito intensa e estará também na origem da construção ou reconstrução de um outro importante imóvel, a Igreja de Massarelos. Com efeito, a restauração da independência em 1640 demonstra-nos uma confraria muito dinâmica e com fundos. Não só se vai ver envolvida, como vos dizia, na construção do forte de São Francisco Xavier, o Castelo do Queijo, como sabemos também que nessa altura a velha ermida São Pedro Gonçalves Telmo, que existia sobre as Pedras da Paixão, vai ser significativamente ampliada. Não é ainda esta igreja. Para aí teremos que esperar pela segunda metade do século XVIII. Aliás, um século também de grande dinamismo da confraria. Por exemplo, em 1741, sabemos que a confraria tinha pelo menos 6 barcos que andavam envolvidos no comércio e que seguramente obteriam muitos fundos para as suas obras. É em 1776, poucos anos depois, que tem início a construção desta magnífica igreja, claramente marcada pelo barroco. Se bem que o interior não tem a mesma imponência que nos apresenta a sua fachada, não deixa de ser uma igreja muito interessante e valiosa, particularmente no seu altar-mor. Contudo, o século XIX, o século anticlerical, irá fazer decair bastante a ação desta confraria. No século XX ela quase desaparece. Irá ressurgir com grande dinamismo em 1994, nos 500 anos do aniversário do infante Dom Henrique, e fica associado a importantes acontecimentos que então têm lugar aqui na cidade, como uma regata de impacto mundial. Mas isso são já outros factos, outras lendas, outros caminhos da história. Estamos de regresso aos estúdios para aprofundar então esta interessantíssima confraria das Almas do Corpo Santo de Massarelos e o valiosíssimo património e a história que envolve. Como referi há pouco, antes da emissão da peça, para isso conto aqui com a colaboração de 2 convidados. José Carlos Gonçalves é o juiz provedor da Confraria das Almas do Corpo Santo, o atual juiz provedor. É um homem que se encontra ligado desde o nascimento, do seu nascimento, à freguesia de Massarelos, foi dirigente associativo naquela freguesia, foi presidente da Junta Freguesia até há não muito pouco tempo e é o atual provedor. Contamos também com a colaboração do historiador Vítor Teixeira, doutorado em História Medieval pela Universidade do Porto, é também professor há já alguns anos da Universidade Católica Portuguesa, no Centro Regional do Porto, ao qual também está ligado à Escola das Artes. Desenvolve atualmente um pós-doutoramento na Universidade de Sapiência de Roma. É autor de um grande conjunto de livros e artigos de investigação com destaque para as questões ligadas às manifestações religiosas. Bom, e começava pelo seu provedor e, enfim, até na sequência da peça que acabamos de ver, de facto, independentemente das origens mais ou menos nebulosas tradicionais desta confraria que nos remetem para a Idade Média, estamos perante uma confraria com um grande peso histórico. Sente esse peso, tem essa responsabilidade e, particularmente, com base também nos trabalhos de ressurgimento da confraria, ao qual fica ligado o engenheiro Paulo Valada.
Sente esse peso? Sinto, e ainda bem que o sinto, primeiro porque tenho noção da responsabilidade da história que existiu antes dos atuais órgãos sociais. De facto, a história da confraria foi sempre rica durante os tempos, teve a oportunidade de referir ali alguns desses episódios, mas há muitos outros, como sabe, de facto, em 1994, quando a confraria acabou por encabeçar as comemorações do Ano do Infante e depois todo o trabalho desenvolvido pelo engenheiro Paulo Valada. 600 anos e não, como eu dizia há pouco, 500 por lá. 600 anos do nascimento, foi 4 de março de 1394. Pronto, houve aí de facto um renascer da confraria a nível da sua importância, do fruto também da sua história, de alguém que soube galvanizar as pessoas, quer as locais, quer chamar um conjunto de irmãos que acabaram por trazer também ali uma mais-valia à própria confraria, que permitiu que ela renascesse. Pois, porque eu confesso que durante as filmagens, passando lá pelas instalações da confraria, vi algumas fotografias muito interessantes, ainda do início, das primeiras décadas do século XX, anos 30, onde se vê fotografias com os musares, mas depois a confraria apagou-se bastante, não é? Portanto, até esse ressurgimento nos anos 80. Acabou. Eu acho que ali depois, a partir de, digamos, início do século XX, meados do século XX, até de facto 1994, acabou por fazer ali a gestão corrente da Igreja e daquilo que eram os atos litúrgicos da mesma. Com a entrada do Sr. Paulo Valada para o juiz provedor, de facto houve ali um elan galvanizado pelas comemorações do Ano do Infante que acabaram por trazer a confraria para uma nova atividade e para uma, digamos assim, para um renascer da sua importância. Ora, estas confrarias, estas instituições ligadas aos homens do mar, remetem-nos, como não poder deixar de ser, para as questões das manifestações religiosas, destas comunidades que nós temos ao longo da nossa costa, não só de mariantes, mas também de pescadores. Existe muitas manifestações religiosas, uma grande diversidade delas, nas várias comunidades, mas existe algum traço comum, algum fundo comum a todas estas festividades, manifestações, até este tipo de organizações? Sim, existem diversas confrarias desde os finais da Idade Média, dentro daquilo que é um pouco a tal origem lendária, suposta origem que existirá, portanto, no plano confraternal em Portugal. Nós temos, ao longo de todo o processo da Reconquista, e pelo menos de Lisboa até Viana do Castelo, um conjunto de confrarias ou de povoações marítimas, embora, como dizia o professor Hermínio de Sousa, Portugal até aos finais da Idade Média não era um povo do mar, claro, não, era perigoso ver. O mar era algo que afastava um pouco, nós não éramos um povo de marinheiros, conforme muitas vezes foi dito. Agora existiam populações, o Porto era uma cidade fluvial, não era uma cidade marítima. Claro. Como Vila do Conde e a Viana mais tarde, que surge já a partir do princípio do século XVI, mas as confrarias tinham, além do caráter confraternal, de associação mútua, de obras de piedade, de caridade, também é importante referir que, e daí a sua distinção das uniões pias, promoviam um culto público e participavam das atividades de culto ligadas à diocese ou ligadas à circunscrição religiosa em que se inscreviam, como aqui a Confraria das Almas de Massarelos também se caracterizava como confraria, e isto ao longo da época moderna, como todas as outras confrarias, pela sua, não apenas a promoção social, como também a questão que está relacionada com o culto público. Existe aqui também um fermento ou um incentivo de caráter religioso. E como explicar que um santo, enfim, que leva uma vida, digamos assim, pelo menos com base na sua geografia, uma vida muito erudita, um grande pregador, um homem da oratória, não vou dizer um doutor da Igreja, mas, enfim, um homem muito mais próximo da intelectualidade, que combate a heresia contra a Santíssima Trindade, como é que explicar que seja exatamente um homem com essa, enfim, uma figura com estas características, que depois acaba por ser adotado, estou obviamente a falar de São Pedro Gonçalves Telmo, acaba por ser adotado por estas comunidades de marinheiros e de pescadores. É muito mais evidente o que acontecerá depois, ou também já nessa época, com figuras como São Pedro, pescador de profissão, depois pescador de homens, ou Nossa Senhora da Guia, posteriormente, ou mesmo São Sebastião, que é um homem, enfim, do sofrimento. Mas porquê este homem, ou esta figura ligada à oratória?
tem a ver, de facto, ele até é do interior da Península Ibérica, da Astorga, Palência, numa região que o mar não é nenhuma referência. O São Pedro Gonçalves Telmo é um dominicano e chama-se Telmo. A questão aqui também relacionada com as devoções do mar prende-se com uma osmose, uma confusão, entre aspas, que a própria iconografia desenvolve com o São Telmo, ou o Elmo, ou o Irasmo, o qual foi, se me permitem, foi estripado, retirar-lhe as tripas, digamos, os intestinos no seu martírio. E muitas vezes o São Pedro Gonçalves Telmo confunde-se por osmose com o São Telmo, em que se faz a confusão precisamente dos intestinos como se fossem cabos, o cordame das embarcações, e aparece como o São Telmo com as cordas, que não se deve dizer cordas, mas as cordas das embarcações, e daí se tem criado um processo de, ao longo da Idade Média, como acontece com o São Mauro, por exemplo, e um bispo de Ceuta chamado Aimaro, em que se faz um processo popular de não há milagres, não existem devoções, e vão-se colando santos novos, como o São Pedro Gonçalves Telmo, que é claramente um santo de uma época de santos, do Santo António, do São Francisco, do São Domingos. Ele é uma figura que está dentro daquilo que é um período muito importante de renovação eclesiástica e espiritual da Igreja. O São Pedro Gonçalves Telmo prende-se muito também com o milagre de Baiona, que falaste há pouco, e que é retumbante e que tem uma expressão no Noroeste, desde Finisterra, exatamente, ao longo de todo o processo, digamos, de desenvolvimento medieval do quadro das devoções. O São Pedro, como a confraria de São Pedro de Miragaia, ou do Espírito Santo, que é uma confraria, essa é uma confraria, como o Amândio Barros demonstrou claramente, a mais antiga confraria institucionalmente demonstrada, historicamente comprovada, de facto, e que também, como mais tarde, todas as outras confrarias promovem o culto público e que participam nas atividades religiosas da cidade, é dedicada a São Pedro, por uma colónia não apenas de marítimos, mas de comerciantes também. Aqui o São Pedro Gonçalves Telmo, a ermida que existe a ermida desde o século XIV, quando nós temos o começo do culto institucionalizado promovido pela Igreja ao São Pedro Gonçalves Telmo. Não nos esqueçamos, temos aqui um convento de São Domingos, e ele professou, ou melhor, foi prior de São Francisco de Guimarães, que é quase uma pré-universidade em Portugal, era ligada à invenção, entre aspas, invenção no sentido da criação da tipografia em Portugal, por exemplo. É natural que tenha existido, a par do culto do Espírito Santo, por exemplo, a partir da Trindade, do culto da Trindade, que era um culto um pouco rechaçado pelos espirituais, os joaquimitas, nesta confusão do século XIII, que os dominicanos tenham também propalado e potenciado aqui numa área de expansão da cidade, uma devoção, nós temos que pensar na devoção ao São Pedro Gonçalves Telmo. E não deixa de ser curioso que na iconografia do santo, ele aparece muitas vezes as famosas luzes ou os faróis de São Pedro Gonçalves Telmo, o fogo de São Telmo, nos aparece associado a 3 luzes. Isso tem a ver exatamente com a defesa da Santíssima com Trindade. Com as cores diferentes e tudo. Ele associa-se um pouco quase como a Nossa Senhora da Guia, como aparece em Vila do Conde, que é a mais antiga igreja da Arquidiocese de Vila do Conde, logo à entrada da Barra do Rio Ave, por exemplo, ou até a Nossa Senhora da Boa Viagem, que também foi um culto extremamente desenvolvido pela Confraria das Almas, como as confrarias de marítimos e de mariantes, e o São Pedro Gonçalves Telmo, digamos, é o lado, ou o plano culto erudito de algo popular também, e que acaba por se encaixar, e depois com o processo que o Camões vai definir, com o fogo de São Telmo, todas essas peripécias marítimas. Ora, curiosamente, nós não tínhamos na Igreja de Macerelos relíquias de São Telmo, isto é, tratando-se de um santuário dedicado a esta figura, a este santo, deveria haver, no momento fundacional do templo, uma relíquia do santo. A tradição associa o desaparecimento da relíquia, porque ela existiria, segundo a tradição, a alguns daqueles desaparecimentos, daqueles roubos a que a Irmandade foi objeto. Mas muito recentemente, em 2005, a Igreja passou a contar novamente com uma pequena relíquia do São Telmo.
É verdade, até penso que se quiserem, portanto, eu podia, mostrar... portanto, era ao nosso realizador se podia colocar umas imagens que nós temos do relicário que agora se pode contemplar na De facto, igreja. existiu durante muitos anos, segundo aquilo que eram inclusive os registros da confraria, uma relíquia de Santelmo que se perdeu. No início do século incitou-se um conjunto de contactos, nomeadamente da confraria, da paróquia, da diocese e da própria junta de freguesia, junto da diocese de Tui Vigo e da confraria de Tui, para que pudéssemos voltar a ter uma relíquia do padroeiro da confraria na Igreja do Corpo Santo de Massarelos, o que se tornou possível em junho de 2005 com a transladação da relíquia. Estamos a ver imagens já do atual relicário e é exatamente naquela pequena... Exatamente, e que foi transportado inclusive pelo Bispo Emérito da Diocese de Tui Vigo e que foi entregue em mão ao Bispo da Diocese do Porto, Dom Armindo Lopes Coelho, isto em 2005. Nós temos aqui algumas fotografias, além das imagens que estão a passar. Podemos ver exatamente aqui nestas fotos os trabalhos lá desenvolvidos na Catedral de Tui. Resultou a elaboração, inclusive, de uma ata, porque, para além dos clérigos, tem sempre que estar presente representantes da confraria e o médico que acaba por fazer e por atestar aquilo que está a ser trasladado. Todo este dossiê tem a troca de correspondência e essa ata que resultou na ofrenda da relíquia, que é algo que nós muito prezamos, que temos que agradecer à Diocese de Tui e à Confraria de Santelmo de Tui, porque nos permite agora ter uma relíquia do nosso patrono na igreja. Exatamente. Sim. Mas eu sei que, além destas fotografias, o Sr. Provedor nos trouxe também outros objetos muito queridos, nomeadamente a sua capa e a vara de juiz. É verdade, a vara de juiz provedor, que é algo de muito antigo e muito precioso, retrata as almas do purgatório, porque de facto o nome da confraria ter corpo santo está diretamente relacionado com Santelmo. As almas têm um bocado a ver... As almas estão aí pintadas? Estão aqui pintadas, toda pintada à mão. Pronto, acho que é uma peça que vale a pena ser mostrada, e que o juiz provedor usa nas procissões e nas cerimónias. Pode-se rodar um bocadinho? Posso, claro que sim. Usa nas procissões e nas cerimónias mais importantes, juntamente com a capa, mas a capa é algo transversal a todos os irmãos. Todos os irmãos da confraria usam a sua capa e o juiz provedor tem a vara que simboliza o trabalho pelas almas de purgatório. E relativamente aqui à capa, a cruz do brasão da confraria está em destaque. Sei que existe alguma tradição em relação a essa representação? Sim, até porque um dos episódios históricos da confraria acabou por ter ligação à Ordem de Malta e ao próprio do António Prior do Crato. Acaba por ser uma representação da cruz da Ordem de Malta. Exatamente, e acaba por fazer parte digamos assim, da capa oficial dos membros da confraria desde essa altura. Nós, quando as mandamos reproduzir em 94, conseguimos, através dos arquivos históricos, perceber e obter uma descrição fidedigna de como elas seriam e conseguimos fazer a reconstituição, inclusive dos alamares, que na altura havia uma descrição exaustiva e que foi possível recriar. E é curioso, de facto, esta representação da cruz da Ordem de Malta, dos hospitalários, porque entre os muitos outros episódios que ficaram por contar neste episódio, haveria muito para narrar, existe, como o provedor estava a dizer, na altura uma forte relação, segundo a tradição, e também segundo os documentos, uma forte relação de membros da Ordem de Malta, da Ordem do Hospital, com esta confraria, nomeadamente no tempo do António Prior do Crato, e esta resistência, enfim, ao domínio filipino. Que é curioso que depois vai, como vimos, dar também origem a esse outro episódio, provavelmente lendário, mas terá seguramente, enfim, algum fundo, que se trata do episódio do Cais dos Insurretos. Algum fundo porque, como dizíamos na peça, sabemos que de facto, muitas embarcações portuguesas participaram na Armada Invencível e provavelmente é muito provável que esta estrutura embrionária que dá origem a esta confraria tenha visto alguns dos seus barcos envolvidos. Não deixa também de ser curioso que, para lá da genialidade do Francis Drake e para lá da tempestade que vai
enfim, destruir uma boa parte da Armada Invencível, alguns estudiosos referem que os portugueses terão tido algum contributo nesse desastre. Isto porque estamos apenas 8 anos depois da União Dinástica, portanto, ainda há muita gente que não vê, que não aceita ser Filipe II, agora o novo rei de Portugal. E os barcos portugueses, isso sabe-se, foram entregues a sua direção a capitães espanhóis. E, portanto, haveria, entre as tripulações portuguesas, e eram muitas, haveria ali não só algum descontentamento, mas como uma evidente falta de empenhamento nesta missão. E por isso também alguns investigadores dizem que os portugueses contribuíram de alguma forma pela sua falta de empenho no fracasso da Armada Invencível. As confrarias, estas irmandades que têm tanto sucesso nos finais da Idade Média e depois durante os séculos seguintes, nomeadamente no século XVIII, e vimos aqui para o caso desta que tem vários barcos, efetivamente, no trato comercial, elas depois vão cair claramente a partir do século XIX e do século XX, já referimos isso logo aqui no início deste nosso programa. Isso prende-se com o quê? Com o anticlericalismo do século XIX, com o século XX do Estado de Providência, que responde a alguns dos problemas que até aí as confrarias resolviam, obviamente para lá da questão religiosa. Não é? Sim. Existe, além de tudo isso, que funciona a partir de, principalmente, de 1834, que é uma data-chave da extinção das ordens religiosas e também da alteração da estrutura laboral socioprofissional em Portugal. Portanto, aquilo que era uma estrutura em mesteirais, os ofícios, vão ser substituídos por uma nova estrutura socioprofissional, repito, em Portugal. E, naturalmente, confrarias, irmandades, confraternidades, associações, digamos, mutualistas, mas também de culto público, religião, e que estivessem centradas num plano profissional, numa atividade, caldeireiros, pintores, calafates, por exemplo, marítimos, mariantes, etc. Essas estruturas desenquadram-se ou sofrem este vento, esta nova mudança, esta reestruturação que vai atravessar todo o século XIX da incipiente Revolução Industrial em Portugal, mas principalmente desta modernização que o liberalismo traz também no plano das profissões. Claro que o impacto de uma confraria, de uma irmandade centrada numa profissão, no mutualismo, em todo o programa de apoio social aos seus confrades e mesmo outras famílias carenciadas, também vai sendo substituído, diluído, mitigado a favor de uma reorganização do próprio Estado, do Estado liberal. Claro. A partir de Mouzinho da Silveira, nota-se claramente, e com o fontismo, e depois o século XX, é o triunfo absoluto desta reestruturação. E por falarmos exatamente nesse estado social, face à atual crise e de alguma forma, de algum recuo que temos assistido por parte do Estado a esse apoio social, vemos o ressurgir de algumas destas históricas instituições, hoje em dia, com programas de apoio social. Eu sei que é o caso, por exemplo, desta confraria. É verdade, pronto, para além dos objetivos que temos de divulgação da história da confraria, de difundir o culto a Santo Elmo e de conservar o património, temos também assumido agora, a nível da ação socio-caritativa, um papel mais ativo, sobretudo estabelecendo parcerias com algumas entidades, nomeadamente com a Santa Casa da Misericórdia do Porto, tendo em vista dar resposta a alguns dos problemas sociais daquela zona envolvente da Igreja e da própria confraria. De facto, sente-se cada vez mais essas dificuldades e também aqui, um bocado baseado na história da confraria, ela poderá e deverá ter um papel socio-caritativo importante. Ouvi dizer que, nomeadamente do ponto de vista médico, temos um posto de enfermagem que vamos também tentar converter em posto médico. Estamos também a trabalhar em alguns projetos da Santa Casa a nível de colaboração, nomeadamente com o banco de roupas, o banco de medicamentos e também ao nível do apoio social direto. Bom, toda esta experiência histórica das confrarias ao longo destes séculos, e porque nestas questões da história, de facto, o presente, o passado e o futuro são uma teia que tecem a mesma realidade, a historiografia tem valorizado, tem-se debruçado sobre o papel destas confrarias? Em Portugal temos estudos parcelares, temos estudos de síntese, temos teses de doutoramento, temos, por exemplo, as confrarias para a Idade Média,
Ângela Beirante e as confrarias, até do ponto de vista teórico ou conceptual, e também os casos de estudo, como a confraria dos Senhores Navegantes a Nazaré, se me permite, se não falho, principalmente o estudo das confraternidades, as confrarias, do fenómeno para a época moderna do Pedro Penteado e precisamente também o estudo arquivístico ou documental que tem sido feito por ele, ao nível da Torre do Tombo, e também temos aqui no Porto, temos tido estudos, temos tido o Amândio Barros, que há pouco referi, para o caso da Confraria de São Pedro de Miragaia, que é um trabalho que, de facto, é um pródromo, abre e teoriza até aquilo que serão os estudos que se precisam para as outras confrarias do Porto, como também temos, paralelamente, a Misericórdia, que tem sido alvo, claro. O professor Ivo Carneiro Sousa, por exemplo, e Guimarães Sá, têm sido feitos muitos estudos e também, por exemplo, nesta obra de Pois, e eu agora se calhar ia aproveitar o professor Vítor Teixeira estar a falar desta obra e começávamos pelas sugestões bibliográficas que os nossos convidados têm. Já tem mais de 10 anos, mas é de facto a História Religiosa de Portugal e concretamente o volume 2, que é o volume que reporta a época moderna, como o dicionário de História Religiosa de Portugal também do Círculo de Leitores, que é também de facto uma das obras de síntese, não apenas para a questão da história religiosa mais concreta, como de todos os movimentos, como de todas as devoções, sentimento religioso, todos os fenómenos que em síntese, de forma processual, se têm desenvolvido em Portugal desde há cerca de quase 2000 anos. É uma obra que continua atual e continua a ser a única grande história, depois do Fortunato de Almeida, e também poderíamos falar de outras obras, o Gilles Mersmann, por exemplo, e na Itália, que é uma área muito estudada desde a Idade Média até aos dias de hoje. E relembro, como é habitual, que todas estas sugestões bibliográficas irão surgir devidamente citadas na nossa página do Facebook, que está exatamente a verem neste momento nas imagens, no ecrã, a nossa página, e aí encontrarão as referências, não só dos livros que estão aqui a ser referidos e indicados pelo professor Vítor Teixeira, mas também pelas sugestões de José Carlos Gonçalves, e lhe pedir exatamente que me falasse então das suas sugestões. Pronto, isto são 3 publicações da responsabilidade da Confraria. A que tem nas mãos é a última monografia que editamos, que tem toda a história da Confraria, editada em edição bilíngue, inglês e português, e que de facto é uma obra que conta toda a história da Confraria com algum rigor e com algumas imagens que retratam a Igreja e alguns pormenores da vida da Confraria. Foi uma obra escrita pelo Dr. Moura Pacheco e fotografias do engenheiro João Menezes. Essa obra é uma obra pequenina que nós editamos, onde tem a transcrição da ata da criação da confraria, retratando o milagre ocorrido e depois o compromisso da construção da ermida em honra de São Pedro Gonçalves Telmo, e por último, inserido nas comemorações do Ano do Infante, na regata do Infante, foi de facto o ponto alto dessas comemorações e que trouxe vida, cor e alegria às margens do Douro, foi feito um registro fotográfico através do concurso de fotografia que se realizou, e esta obra tem todas as grandes fotografias da regata do Infante, de 94, que foram a concurso. Todas as publicações podem ser adquiridas quando efetuarem uma visita na Igreja do Corpo Santo de Massarelos. Certíssimo. Bom, estamos a aproximar-nos rapidamente do final do programa, mas eu sei que o professor quer fazer aqui um convite, um desafio. Faço desde já um convite, uma vez que se aproxima as festas de Santelmo, que serão celebradas no dia 6 de Abril. Nós iremos ter uma procissão que incluirá uma bênção em embarcações, sendo que Santelmo é o padroeiro dos mariantes, iremos realizar uma bênção em embarcações. Depois, durante a Eucaristia Solene, teremos a entronização dos novos irmãos, e irá ser cantado pela primeira vez em Portugal o hino a Santelmo, que existe na Catedral de Tui e que nós trouxemos, e com o apoio do grupo coral, do grupo folclore da Escola Secundária Infante Henrique, vai se tornar possível. E depois à noite teremos uma conferência sobre Santelmo, com um historiador de Tui, membro também da confraria, que nos vai visitar, e terminaremos com o Auto a Santelmo, da responsabilidade do Grupo Teatro Cena Jovem. É uma recriação da criação da confraria. Sim, muitos motivos para os portuenses e não só acorrerem a Massarelos, exatamente em que dia? 6 de Abril, é um sábado. 6 de Abril. Bom, resta-me agradecer aos nossos convidados a disponibilidade que tiveram para nos ajudarem a aprofundar este tema em torno da história e do património da Confraria das Almas do Corpo Santo de Massarelos e do património que lhe está associado.
Marco consigo o encontro para 2 a 8 neste trilhar dos caminhos da história e deixo com imagens do próximo episódio que irá evocar, entre outros, os 50 anos que ocorrem por estes dias daquele que foi o último grande naufrágio na Barra do Douro e que foi também o primeiro operação de socorros a náufragos socorrendo-se de meios aéreos no nosso país. Mas por esse episódio irá também observar ou recordar o que foi o naufrágio do superpetroleiro Jacob Maersk e, nos inícios do século XIX, do vapor O Porto, que motivou, ou foi o grande pretexto para a construção do Porto de Leixões. Já sabe, os caminhos da história, semanalmente, um ponto de encontro aqui no Porto Canal. Até à próxima semana.